Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez em mais um Renova Cast. Mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma, que graças a Deus tem nos agraciado já com alguns episódios, que já conversamos sobre diversos assuntos. E com certeza Deus tem falado profundamente ao seu coração, através das palavras, das experiências que são aqui compartilhadas aqui no nosso Renova Cast. Mas também dentro do canal Renovo da Alma, nós temos aí diversos vídeos com diversas mensagens, cultos relâmpagos, palavras de oração, bem como frases. Então você é o nosso convidado a estar aí acessando o canal Renovo da Alma. E ao acessar o canal, é fácil você se inscrever. Você se inscreva no canal, você vai lá, clica lá na palavra inscrever. Logo após se inscrever, você clica no sino que vai aparecer. Após clicar no sino, você escolhe a opção todas. Para quê? Para que cada vez que um novo vídeo, uma live, um novo podcast seja postado aqui no canal, você é o primeiro a ser notificado, ou seja, avisado do vídeo que está aqui circulando no canal. Então seja o primeiro aí a acessar os nossos vídeos. Então marque a palavra todos. Então se inscreva, ative o sininho, clique a palavra todos. Depois você entra no vídeo e dá aquele likezinho, aquele legal, aquela curtida, comenta, pede oração, compartilhe nas suas redes sociais. Com certeza Deus tem falado profundamente ao seu coração através dos vídeos, das mensagens, bem como do nosso podcast Renova Cast. Então, Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja com você, esteja sobre a tua vida em cada momento, em cada circunstância, em cada ocasião. Lembrando sempre que Deus tem um propósito na tua vida. Deus te ama de uma forma tremenda e maravilhosa. E você tem que entender isso, tem que compreender o amor de Deus para com você. Ele mostrou o seu sacrifício aqui, vindo a esta baixa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos resgatar. Então nunca pense que não tem chances para você, que não tem esperança, que não tem saída, não tem solução. Muitas vezes o inimigo lança setas na sua mente, dizendo: olha, larga isso de mão, desiste, chuta o balde, não tem mais saída. Olha, tem saída. Em Cristo tem saída, tem solução, tem esperança para o teu coração. Deus te abençoe. Vamos então aqui, antes de nós entrarmos aqui em mais uma conversa agradável, maravilhosa aqui no nosso podcast, vamos apresentar aqui os trabalhos. É claro, temos que apresentar aqui os livros que o Senhor nos agraciou. Aqui o primeiro livro, Radiografia para o Líder. Subtítulo: Um Manual de Ouro para uma jornada bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedido? Todos nós queremos ser. Se bem que hoje as pessoas procuram mais o sucesso, né? E observando o conceito de sucesso, como o mundo propaga hoje, é mais viável e é mais salutar, saudável você seguir o conselho da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela te ensina a ser bem-sucedido. É sobre essa temática, sobre essa perspectiva que nós abordamos aqui nesse primeiro livro, tendo aqui como base aqui o subtítulo. Olha, Radiografia para o Líder, como o título do livro, quer dizer, uma chapa da alma, uma análise interna do nosso homem interior. E o subtítulo, Um Manual de Ouro para uma jornada bem-sucedida. Então, se adquirir esse livro, você vai observar aí as argumentações, todas elas baseadas, alicerçadas na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro livro. O segundo livro, Líder, quem você representa. Subtítulo, Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem nós representamos neste mundo? Você observa que todos querem a tua atenção. Todos querem dominar a tua mente. Querem dominar você também. Você tem que observar isso e analisar e não se deixar prender por tantas situações que estão aí a percorrer, a circular neste mundo. Então veja, observe quem você está representando e quem você deveria representar. Às vezes a gente se encontra em momentos de desorientação na vida, o que fazer, como fazer. E nessas situações existe
uma alternativa. É se localizar, mas como se localizar? Em meio a tantas informações, em meio a tantos conceitos, em meio a tantas opções, em meio a tantos caminhos e alternativas. A gente trata acerca disso no livro, ó. Líder quem você representa, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. E o terceiro livro, que tem como título Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Eita, quem eu sou? Quem você é? A gente não sabe, as pessoas não sabem, elas são... Tá vendo? As pessoas têm noção do que você é e não de quem é você. É diferente, né? O que é o Marcos? É um ser humano, homem, moreno, né? Alto. São características que dá de se visualizar e se extrair já no primeiro contato. Você vê já, olha ali, olha ali. Já quem sou eu? Só você para conviver comigo, para saber. Agora existe alguém que convive com você. Agora você e eu devemos conviver com ele, que é Deus. Quem mais para conhecer a cada um de nós na nossa intimidade do que Deus? Salmo 103, versículo 14, vai dizer o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então ele nos conhece por fora e principalmente por dentro. Mas você sabe quem você é? A gente trata desse assunto aqui. Para você, muitas vezes a gente passa por tantas situações da vida e pensa que o problema está nas pessoas. Não! Às vezes está em você mesmo. Você tem que se conhecer, saber seus limites, suas limitações, viu? A gente aborda isso aqui dentro sempre de uma perspectiva, base, fundamento e alicerce bíblico. Subtítulo: um guia que direciona, dá direção. O encontro consigo mesmo, você se encontrar consigo em meio a uma jornada de desencontros. Amém? Então, se você quiser adquirir nossos livros, você coloca aí embaixo nos comentários: eu quero comprar. E a gente vai estar entrando em contato com você aí. Estaremos aí conversando a respeito disso. Deus te abençoe, então, grandemente em nome de Jesus. Pois bem, estamos aqui mais uma vez. Olha aí, que presença agradável, maravilhosa, esplêndida do nosso ilustre convidado, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo. Sinta-se bem em mais um podcast RenovaCast. Queria desde já conceder a palavra para o senhor trazer a sua palavra inicial e já iniciar com oração também. Seja bem-vindo, pastor. Amém. A paz do Senhor. Eu quero deixar para vocês, amado, um versículo antes da oração. Medite bem nesse versículo, que se encontra em Provérbios de Salomão, no capítulo 21, no capítulo 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que o ama comerá do seu fruto. Então preste atenção que o poder está dentro de você, está na sua língua, hein? Na língua, né, pastor? Na língua. É importante aí. Ah, né? Meu irmão, a morte e a vida está no poder da língua. Poder da língua. A língua tem um poder de matar e de dar vida, né? Olha. Vamos orar. Pai santo e eterno, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Te agradecer, Pai, pela saúde, pela paz, os livramentos. Te agradecer também pela nossa salvação, que Jesus morreu para nos dar. Pai, muito obrigado. E que o Senhor nos deu a palavra e ela está no nosso coração, para que possamos transmitir às pessoas, Deus, que Tu és o único e verdadeiro Deus. E que Jesus Cristo é o enviado de Deus. Oramos a Ti, Pai, e abençoamos todos os ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Interessante essa palavra que o pastor trouxe de forma inicial, que é poder da língua, né, pastor? E vamos falar disso. Dá para tocar nesse assunto aqui dentro do nosso tema, né? Eu esqueci não, né? o tema, né? O tema desse podcast é sobre crescimento. E a língua também, ela ajuda no crescimento, né? Nós vamos analisar. Morte ou vida. Morte ou vida, né? Então, crescimento, quando se fala em crescimento, o crescimento está em tudo. E o crescimento, ele é algo que tem que acontecer de forma natural.
exceto, nós vamos tocar aqui nesse assunto também no decorrer do podcast, que existem pessoas que provocam o crescimento de forma antecipada, querem antecipar a situação. Por exemplo, lá, vamos tocar aqui nesse assunto mais lá na frente, hormônios para a galinha já crescer rapidamente. Então, o crescimento, ele, como já falei, torno a repetir, é algo natural. A pessoa, trazendo aqui para a questão humana, o ser humano, o espermatozoide adentra ali o óvulo da mulher, ele vai se desenvolvendo ali, vai crescendo, vai se desenvolvendo, a chegar até uma posição de feto, embrião, feto, e aí chega ao ponto de, no momento certo, nascer, e assim vai dar prosseguimento ao crescimento na sua vida, obedecendo diversas fases. Agora, dentro desse crescimento, nós temos que observar para nós analisarmos se verdadeiramente estamos crescendo, se estamos inchando, né, em algumas áreas da vida. Pastor, em relação ao crescimento, o crescimento, ele é importante, né, ele é necessário, né, e dentro do crescimento tem que ter também um esforço, né, trazendo uma forma geral. Por exemplo, a pessoa quer comer manga, né, um exemplo aqui, bem, comer manga, ou comer banana, ou cupuaçu, e ela quer ter isso disponível de forma frequente, ela vai fazer um esforço de plantar. Então, tem um esforço inicial, que é a questão do plantio. E o esforço, ele faz parte, né, pastor, nas mais diversas áreas da vida, seja profissional, né? Por exemplo, o pastor trabalhou em alguma firma, caiu do céu, ou o pastor se esforçou para chegar nas posições que o senhor chegou? Não, o crescimento, no meu entender, minha experiência, existe 2 tipos de crescimento. Sim. O crescimento natural, certo, tu falou, e o artificial. Olha aí. Né, o artificial. O natural é o verdadeiro. O artificial, ele é forjado, é mentira. Aparentemente você acha que é verdadeiro, mas é mentira, né? O artificial. Então, por exemplo, uma planta, ela nasce na floresta, né? Não depende de ninguém para ela crescer. É Deus que dá o crescimento, está na Bíblia, né? Deus dá o crescimento. Mas tem planta em certo lugar que ela não vai crescer naturalmente, dependendo do local que ela vai plantada. O ambiente, né? Se ela é plantada, né, num lugar seco, e não tem consistência para o crescimento dela, vai depender do homem botar adubo, né? Adubo. Adubar, ajeitar a terra, regrar todo dia aquela planta, e ela vai crescendo ali, né? Quando você vê, por exemplo, um animal, uma ave, uma galinha, ela, quando é criada naturalmente, a caipira, quando se diz, aí no quintal, ela vai crescer naturalmente. Você vai dar milho, né? Botar água e ela vai crescendo. Demora mais. Demora aí 6 meses, 8 meses, talvez até 1 ano para você comer ela. Certo. Mas a outra galinha, que é artificial, que é a de granja, ela em 6 meses, 45 dias. Já está pronto para o abate. 3, 4 quilos. Ali foi artificial. Hormônios que se utilizam, né? Para ela crescer, para ela desenvolver. Não foi um crescimento natural. Não foi natural. Dela, né? Foi um crescimento artificial. Os homens pegaram, ali através dos processos, né? Ração. Produtos químicos, entre outros aspectos, né? É o que está muitas vezes acontecendo, muita doença, né? Peixe. Um peixe aí dentro do rio, ele fica 6 meses, 8 meses para talvez ele crescer aí meio quilo. Ele passa 1 ano para ser um peixe maior dentro do rio, dentro do mar, em qualquer lugar. Mas em criatório é rápido, né? Ele vai crescer muito rápido por causa da fórmula que estão usando para ele crescer. Então existem 2 crescimentos, né? Sim. Natural, artificial, né? Certo. Verdadeiro e o falso. Então, pastor, como o pastor colocou aí, observando esse exemplo aí da galinha, você observa que
o sabor dela, a carne é diferente, né? É porque não é natural. Você vê que até a valorização é diferente. Diferente. Porque o preço de uma galinha caipira, pelo menos hoje aqui na região onde a gente mora, fica em torno de quanto, pastor? 100, 120. A galinha caipira. Caipira. Ô, galinha. Ô, ei, pastor, se eu for falar em galinha caipira essa hora, pastor. Ô, pastor. Bateu agora uma vontade de uma caipirazinha. Ó. Pois bem, voltando aqui. E uma de granja, pastor? Já o preço é diferente, né? Diferente demais. Aí você compra um aí por R$20, 25. Olha aí. 3 quilos, 2 quilos. Olha aí. Então, observa-se que até na questão da valorização, se vê aí a importância de seguir o crescimento natural, né? O crescimento, deixar as coisas acontecerem, do que, de certa forma, querer insuflar, agilizar algo, que isso pode trazer consequências. O pastor citou aí, você queria falar alguma coisa? Mas por causa do crescimento da humanidade, o crescimento, né? Sim, tem isso também. Tem isso né? também, o crescimento da humanidade na Terra. Então, a necessidade de produzir, né? Em grande escala, né? Para suprir a necessidade de toda essa população mundial. Essa demanda que tem o mundo inteiro. Essa demanda que todo mundo come todo dia, né? Todo dia. Então a produção tem que ser acelerada. Então a única forma, se for esperar o natural, não vai dar para todo mundo. Não vai dar para todos, né? Então usa essa fórmula, né? Artificial, que no final vai adoecer as pessoas. Porque de certa forma acaba trazendo consequências, consequência, né? Do produto que ingeriu no alimento. Ingeriu no organismo esse alimento, né? Mas trazendo para o nosso cotidiano, para nossa vida como um todo, seja profissional, seja ministerial, alguém que de certa forma adentra uma certa denominação religiosa e lá de certa forma tem cargos, né? Os mais diversos, eu não vou aqui citar cargos, porque cada uma tem a sua nomenclatura de utilizar, mas existe tipo uma escada que a pessoa vai galgando cargos, e de certa forma o bom seria a pessoa seguir de forma sequencial, subindo degrau por degrau, mas existem pessoas que já querem pular do primeiro degrau para o 10º. Aí podemos fazer essa correlação com o crescimento artificial ou que foi aí, a pessoa força certa situação, né, pastor? Quando tratando de profissão, quando se trata de trabalho, mão de obra, o crescimento, né, de uma pessoa, vamos dizer, numa empresa, numa indústria, né? Sim. E eu quero passar uma experiência que eu trabalhei quase 20 anos numa firma, certo, uma construtora muito grande de Belo Horizonte, e eu vi muita situação assim de crescimento urgente. Certo. Era um crescimento artificial. Por quê? Uma pessoa chegava na firma e ele, vamos supor que ele entrava lá como motorista. Muitas vezes eu vi isso, né? Trabalhei quase 20 anos. A gente terminava uma obra, ia para outra obra, e eu sempre via isso. A pessoa chega lá e ele entra como motorista. Sim. Mas ele tem uma artimanha dele se encostar no chefe, no engenheiro. A pessoa que como se diz? É uma pessoa de alta patente dentro da empresa, né? Dentro da firma. Pode ser um cargo de certa elevação, né? É o chefe geral. Certo. Aí aquele rapaz, aquele motorista, ele vai se encostando nele e começa, que a gente tratava lá de puxa-saco, né? Certo. Eu acho que em qualquer firma tem isso, Sempre tem esses personagens. Qualquer firma de instituições, né? Então, aí ele se encosta no chefe. Aí ele começa a puxar saco. Tudo ali ele faz para agradar o chefe. Ele não tem capacidade. Ele não mostra serviço, nem as habilidades que ele tem. Nada. O natural dele ele não tem. Ele quer de um certo subterfúgio, um atalho, podemos dizer assim. Ele faz um atalho, né? Aí dá um presente, aí fica puxando saco. E ali, se ele descobre que o chefe gosta de mulher, ele arruma mulher pro chefe, né? E ele tem habilidade de mexer com as pessoas, ele cresce rápido. É rápido, né? Aí eu vi muito chegar ali como motorista e de repente já era encarregado de transporte. Olha! Mas também cai ligeiro. Cai ligeiro, né? Cai ligeiro porque muitas vezes chega outro pro lugar daquele chefe, né?
E vai, não conhece muito ele não tem intimidade com o que chegou. Aí ele não tem capacidade. Não tem capacidade de estar dirigindo o que ele está fazendo lá. Ele tá fazendo lá. Aí o outro, quando chega a ver, tira logo. Porque não vê ele produzir nada. Quer dizer, O outro, que era o chefe geral, fazia o serviço por ele. Dava as ordens, tudo, você queria ficar lá como um... Só ocupando espaço e ele recebendo aquele valor. Ele fazia ali, dominava ali os outros colegas dele, mas com a autoridade do chefe, né? Aí as pessoas obedeciam porque era o jeito. Mas muitos ali tinham mais capacidade do que ele, mas... Que tinham a capacidade de ocupar o cargo que ele estava. Mas o outro é que tinha a posição, né? A posição devido ter puxado o saco. O chefe deu, né? Deu, então né? a pessoa crescia assim, esse tipo de crescimento. E em toda a área. Por exemplo, na área que eu estava do almoxarifado, né? Por exemplo, eu comecei trabalhando nessa firma como apontador no campo. O senhor começou de baixo. Eu comecei como apontador, apontar as carradas de pissarra que chegava no campo, na estrada, marcava tudo. Mas quando eu fui para ali, eu já tinha um segundo grau. Na época é como se fosse um ensino superior hoje, né? Porque já precisa chegar ao segundo grau naquela época, né? Em 70, né? Em 70, né? Já tinha o segundo grau ali. Aí eu já escrevia bem tudo. Hoje o pastor é formado, teólogo, né? Hoje, graças a Deus. Junto com a missionária Delice também, né? Sim, pastor. Ali eu comecei. Quando o engenheiro viu lá, eu escrevendo e tudo direitinho, né? Fazia as coisas tudo em ordem, mandava lá para o escritório, né? Lá do campo andava, e eles viram lá e me chamaram para o escritório. Olha aí, porque viram a sua capacidade e a sua demonstração de desenvolvimento da empresa, Foi, né? eles vendo lá o relatório, as coisas, me chamaram. Olha aí. Aí para mim ir para o escritório, né? E ali eu comecei a trabalhar no escritório. Aí perguntaram se... Naquele tempo era muito difícil, pouca gente sabia datilografar. E eu já tinha o curso de datilógrafo. Também tem a questão da pessoa estar pronta, talvez a oportunidade aparece, a pessoa tem que estar preparada para a oportunidade. Mas aí eu estava já na minha habilidade, né? Aí eu já tinha o segundo grau, escrevia, estou crescendo natural. Quer dizer, o senhor estava lá no campo, na poeira lá. Mas um homem visionário não ficou com a visão só no campo, né? Não, ele viu o desenvolvimento lá. O senhor se antecipou porque já tinha um curso de datilografia que naquela época, né? Naquele tempo não era datilografia. Se tivesse... Quando lhe viram a sua calculadora, não tinha nada. Olha era datilografia, a máquina, né? Datilografia. Então, quando lhe viram lá a sua habilidade no campo, lhe trouxeram para o escritório... E foram perguntar se eu datilografia, que tempo era máquina, né? Sim. Datilografia. Se eu sabia, eu sei. Olha aí, preparado. Pois então bate uma carta aí. Olha aí. Naquele tempo a gente tirava o curso sem olhar pro teclado. Quando eu tirei, a gente olhava de lado aqui o texto e o dedo tava aqui, ó. E eu tirei em tantos minutos. Olha. Pra poder receber o diploma, né? Recebeu o diploma. E eu passei na época, né? Olha aí. Fiquei estudando, aí passei, né? Sim. Aí quando chegou lá pra mim, isso ali foi bom. Foi rápido, né? Botaram um texto lá pra mim. E eu não olhava pra máquina, não, olhava pro texto, né? Olha aí, melzinho com pão. Aí passou isso, não, você vai ficar aqui. Olha aí. Aí, como eu entrei nessa firma, né? Já fui pro escritório ali, trabalhar de auxiliar do chefe, né? Sim. E aí começou. Aí depois, eles começaram a ver a dedicação, o esforço, né? Sim. Trabalhava nessa firma. E nunca chegava atrasado, chegava dentro do horário certo ali, nunca tirei atestado para colocar lá para poder ficar em casa, sem poder enrolar, nada. Então eles viram tudo aquilo e me levaram também para o almoxarifado. Olha, já cresceu mais um patamar. Fui pro almoxarifado, né? Aí lá no almoxarifado, aí comecei a aprender tudo e foi rápido, era novo, tinha 22 anos. Aí depois... 2, 3 anos, aí já me transferiram daqui para Belo Horizonte, e de lá, aí eles me colocaram para me fazer um teste naquele tempo, fazer de compra, era pelo telefone. Sim. Você olhava a lista das firmas, das empresas, aí você telefonava para fazer compra. Certo. E aí faltou o chefe lá um dia da compra, adoeceu ou viajou, parece, e eles me colocaram lá. Aí me colocaram. Aí eu fui indo e o negócio foi desenvolvendo. Quando o rapaz chegou,
eu já estava dando conta do serviço do departamento de compra, da firma. Olha! Era muita compra e eu estava dando conta. E aí eles transferiram esse rapaz, que era muito importante ele. Não, ele vai para um setor maior agora, no outro estado, e tu vai ficar aqui no lugar dele. Eu já fiquei agora no departamento de compra. Já ficou no departamento de compra? Departamento de compra. Fiquei lá, né? Aí, pouco tempo já me promoveram para carregado. E aí, o crescimento foi esse, né? Levando, fui subindo devagar. Os degraus, né? Até chegar lá. Fiquei 19 anos nessa firma, né? 19 anos, mas chegou num dos patamares mais altos, que é encarregado de compras de toda a empresa, né? Carregado de compra. Tratava diretamente com os engenheiros, tudo, né? O dono direto. Com os donos, ligando com confiança também, que eles tiveram, né? Pegaram a confiança, né? Qualquer um que ocupa um cargo desse. Departamento de compra, muita confiança, eles começaram a... Eles fiscalizam, né? Fiscaliza. Eles iam nas empresas realmente observar se você estava pegando porcentagem por trás. Não acharam rastro nenhum, né? Porque a gente foi criado numa família que tinha que ser honesto. Os pais naquele tempo, né? Podia tirar nada de ninguém. Então, muitas firmas ofereciam ali aquelas porcentagens para você desviar a compra, né? Mas eu mantia ali, que eles me davam pelo menos 3, 4 firmas, para fazer a cotação, né? Sim. Para poder comprar o produto. E ali eu fazia a cotação, onde era mais barato, era onde a gente comprava, o engenheiro assinava. E aí a gente teve esse crescimento, graças a Deus. Eu agradeço muito a essa firma, porque realmente o que eu tenho hoje veio dessa firma, né? Muitos anos nela, recebi meus direitos e comecei a minha vida particular. Foi a única empresa que eu trabalhei até hoje na minha vida, foi essa, né? Essa firma. Verdade. A gente observa aí, pastor, que me faz lembrar até de um salmo, olha aqui agora a memória, não sei se é Salmo 37, verso 24, 23, 37, que Deus firma os passos do homem bom e no seu caminho se satisfaz, se compraz. Quer dizer, observa-se que a tentação é grande, né? A pessoa está, de certa forma, parte para, durante o decorrer da sua vida, nas mais diversas áreas, e vai acontecer de forma sequencial e paulatina o crescimento da pessoa. Aparecem propostas, aparecem certas circunstâncias para tirar a pessoa do alvo, desvencilhar ela, mas o Senhor se manteve focado. O Senhor não era crente, mas atribui a isso devido à criação, a forma. Olha a importância da família, né? A criação. Quer dizer, seus pais lhe deram aquela educação de berço, né? Conhecer a Bíblia. Sem conhecer a Bíblia. Quer dizer, eles praticaram o que a Bíblia diz lá em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Quer dizer, todos nós, no decorrer da nossa vida, somos sujeitos às mais diversas investidas, das mais inúmeras partes, mas temos que nos manter firmes, né, pastor? Focados, porque uma hora a recompensa vem. Observe que o pastor passou 19 anos nessa empresa, tem um apego, um apreço muito grande por ela, porque o senhor desenvolveu a empresa nesse período e também foi desenvolvido dentro dela. Eu cresci também nela, né? Quer dizer, ela lhe abriu um mundo que, de certa forma, era desconhecido para o senhor, porque a cada cargo que o senhor ocupava, lhe dava acesso a outros ambientes, se encontrando com outras pessoas, e com isso a pessoa cresce também, culturalmente, né? Aprendizado, né? O aprendizado que é importante. Foi muito grande. O setor que você passou, né? O setor que passou. Passando. Aí depois que sai da empresa, aí eu vim para minha vida particular. E aí, soube tocar minha vida, né? Trouxe os mesmos ensinamentos, as mesmas características, padrões. Modo de viver. Um modo de viver, e né? Cresceu aqui fora, né? Também, porque já diz o escritor Salomão, em Eclesiastes 22, versículo 1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata. Porque, muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela está sendo vigiada e muitas vezes não sabe, né? O pastor, quer dizer, foram diversas, sendo o cargo que o senhor ocupava, né? Encarregado do setor de compras, então era muito assediado, mas sempre se manteve firme, né? E com certeza havia, porque a empresa, de certa forma, ela monitora, né?
quer dizer, viu que o senhor tinha esse respaldo e manteve essa conduta, né? E na época, seu nome foi elevado nessa situação, né? Na época, foi na época que estava transformando o Cruzeiro por real. Pro Cruzeiro por real, né? E naquele tempo, o Cruzeiro, ele desvalorizou demais. Você pegava R$ 1.000 e colocava na poupança ou colocava numa aplicação, no outro dia você tinha 2.000. Olha aí. 100% de infração. Você tinha 2.000. E eles lá em Belo Horizonte, eles botavam o dinheiro lá na minha conta. Você vê como é que é a importância, né? A confiança. Da confiança. Eles depositavam milhões na minha conta, lá de Belo Horizonte para cá. E vinha no meu nome. E eu fazia os pagamentos, preenchia o cheque e assinava. Aí veio uma auditoria. Veio uma auditoria para fiscalizar, porque naquele tempo estava um negócio terrível. Tinha gente que vendia casa para botar no banco, para no outro dia já o dinheiro dava para comprar 2 casas. Na época da inflação, então as pessoas muitas vezes, aqui não tem nada a ver com a empresa, a pessoa era uma pessoa particular, né? Era. Tinha carro, tinha um imóvel, né? Eles vendiam. Vendia o imóvel que Botava tinha, porque no... valia mais você estar com dinheiro do que com o imóvel, né? Você botava hoje na conta, no outro dia tava a que ponto? Nessa época, o senhor lembra que era o presidente, era o Sarney. Era o Sarney. Inflação 100%. Quem é dessa época sabe. Então valia a pena botar o dinheiro na conta, né? A poupança era valorizada, né? Aí veio de Belo Horizonte uma auditoria. Eu acho que alguém falou, rapaz, deve estar ganhando muito dinheiro com isso aí. Aí veio uma auditoria fazer toda, pegaram... Aí como eu tinha estudado contabilidade, na época fiz o 2º grau, então eu tinha aquela organização de guardar os papéis, né? Então todo cheque eu guardava o pedacinho, o contra-cheque. Eu guardava numa gaveta dentro de uma coisa lá, todo cheque. Naquele tempo tinha um cheque que vinha com 40, 50 folhas. Então eu dava esse pagamento e eu ficava com canhoto do valor e o nome da pessoa. Botava o nome da empresa e o valor e o dia. E eles vieram e pegaram todo o balanço. Você tem o talão de cheque? Tem. Pois passa para nós. O auditor de Belo Horizonte. Eu passei todos os talões desde o dia que eu assumi departamento de compra, que o dinheiro vinha para minha conta, até aquele dia. Fechou certinho, não tinha nenhum dia que saiu o dinheiro para outra conta. Eu podia tirar o dinheiro lá da conta e botar numa aplicação, 3 dias só. Tava rico, né? Não, continuava o dinheiro lá naquela ali, só saía para um pagamento. Cada cheque era um pagamento. Então com isso aí, eles valorizaram mais ainda, né? A minha pessoa, graças a Deus. E quando acertaram tudo comigo direitinho, aí eu passei a tocar minha vida particular. Então você observa aí a questão de você manter... Muito importante a honestidade. A honestidade é importante, porque, como o pastor falou aqui, como naquela época a inflação era grande, né? Então as pessoas vendiam carros, casas, né? E aplicavam colocavam no banco para render. E de certa forma, estava acontecendo isso em outras filiais da empresa, né? Aconteceu em Belo Horizonte. E aí foram ver se talvez estava acontecendo aqui, né? Se talvez estava, e viram que não estava. Então, com isso, o seu nome foi mais elevado. Que é tanto que quando terminava uma obra... Não, e daqui eu fui transferido de Imperatriz, terminou toda a obra, fui para São Luís, né? Olha aí, foi para a capital, né? E toda a obra, quando encerrava, as pessoas eram mandadas embora, mas o senhor era o único que ficava, né? Eu ficava toda Olha vez. aí, a importância da... Sempre ficava eu, o engenheiro e o chefe escritório. Porque era uma empresa de construção, né? Construção civil, né? Então eles pegavam, de certa forma, obras, tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública, e quando se encerrava a obra, todo mundo era mandado embora, do engenheiro, de todo mundo, o servente, tudo. Só ficava o seu Antônio Carlos, né? Quer dizer, a importância, graças a Deus, a glória de Deus, a importância da honestidade, da confiança, de manter o bom nome, né? E isso, de certa forma, foi elevando o senhor a alcançar outros patamares, e a importância do crescimento também aí, né? Voltando um pouco lá atrás, o senhor disse que existem muitas pessoas que chegavam inicialmente e subiam rápido. Mas depois caíam. Porque ele se firmava em areia, né? Podemos dizer assim. A ruína era rápida. Porque, puxando o saco, tem até uma frase que se utiliza muito aí, que diz que puxar saco é igual carvão.
quando apagado, lhe suja, e quando aceso, lhe queima. Então, não é uma pessoa de confiança, né? E, de certa forma, ele traz conversa para a pessoa que está numa posição que ele quer bajular, né? Mas também ele leva também dessa pessoa para outra. Se a pessoa não pensa, fulano gosta de mim, não gosta, ele quer estar só interessado no teu cargo, né? E te passar a perna. Tanto que Salomão ensina acerca disso lá em Provérbios 29, versículo 5. O homem que bajula o seu próximo, lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma cilada aos pés. Também diz lá isso Provérbios 29, versículo 5. E em Provérbios 28, versículo 26, ou 26, 28, a parte B vai dizer que o bajulador, quem bajula, ele provoca a ruína, né? É a ruína da pessoa. Então, a pessoa tem que ter cuidado, tem que ter essa cautela, porque uma hora a verdade sempre vem à tona. Eu lembrei aqui agora também, que eu não era crente, mas Deus honrou tanto, que ele honra qualquer um se for realmente verdadeiro, né? Não for uma pessoa honesta. Deus honra qualquer um, né? Está tratando de salvação, está tratando de pessoas honestas, qualquer um Deus honra. Que o dono da firma, já trabalhando mais de 10 anos nela, desenvolvendo muito, e o dono da firma, que era o engenheiro lá, chefe, que era o dono da construtora, sim, ele veio aqui a Imperatriz e queria me conhecer. Olha aí, quis lhe conhecer pessoalmente. O engenheiro ficou admirado, né? Porque ele via lá em Belo Horizonte o movimento do nome, né? Do nome. Dessa pessoa que transferia para uma obra, transferia para outra e nunca era mandado embora. O que é que tem de diferente nesse homem, né? Os engenheiros, né, sempre me conservavam, me levavam e transferia. E ele, o dono da firma, veio passear um dia, aqui, porque sempre ele ia na obra, né? Sim. Né? Vinha de avião particular, aviãozinho que naquele tempo ele já tinha Jatinho, né? Jatinho. A empresa era forte, né? Rapaz, construtora pesada, pesada, né? A construtora era pesada, mano. Ele era dono de hospital. Olha, rapaz. E era dono de banco. De banco também, né? O banco... Era um banco aí, né? Eles tinham banco Veracruz, né? Sim. Aí ele veio aqui, Imperatriz, e queria me conhecer, né? Tô em carro. Aí me apresentaram lá, foi uma admiração. Moço, o dono da firma. E aí ele saiu comigo e disse, eu quero agora que você compra para mim. Naquele tempo podia comprar madeira, não tinha nada, né? Quero que você me manda aí umas 3 ou 4 carradas de cedro mogo. Cedro mesmo, original, que eu estou fazendo uma construção muito grande, falando comigo. Passou até por cima dos engenheiros. Eita. Foi logo direto no departamento comigo, o engenheiro do lado. Ei. Aí ele disse, você sabe me dizer onde tem uma construção aqui que tem esse cedro que eu ouvi falar? Cedro tabaco. Entendeu? Era o melhor. Que tem na região daqui, que eu já sei que tem. Aqui no Pará. Quero que você me compre e manda para mim uns 4 caminhões. Eu digo, não, aqui tem um prédio que tem esse cedro mog. E é o melhor. Onde é? Lá naquele prédio lá onde é o hotel... Aquele hotel que tem ali perto da Praça Brasil? Esqueci agora o nome. Não, é o hotel... Próximo da Praça Brasil? Aquele hotel grande que tem ali. Tinha acabado de construir. Poseidon, é? Não. Poseidon, né? Poseidon. Era lá próximo. Ali, era o maior daqui até hoje, né? Aí eu levei ele lá, ele subiu no elevador comigo, lá em cima, o dono lá do hotel mostrou, e ele disse, é dessa madeira que eu quero, esse cedro aqui. Aí eu contratei aí o pessoal e mandamos esse cedro para ele lá. Isso era em que época? 70, 80? Essa época foi em 71. 71, né? Achou bom demais, agradeceu, mas só que toda a carrada de madeira que ia, a gente ia no IBAMA, tirava toda a documentação do IBAMA, ia lá com o motorista carregado, mas com toda a documentação. Tudo dentro da legalidade, né, pastor? Até Belo Horizonte. Então a gente observa... Então a gente cresceu assim, né? O crescimento é importante, natural, né? E de forma natural traz consequências positivas e agradáveis, né? E é bom, porque... Não adianta a pessoa fazer as coisas erradas, porque uma hora a verdade vem à tona, né? Uma hora vai cair, a casa cai. A Bíblia diz lá em Mateus 10, versículo 26, portanto não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Me faz lembrar, pastor, lá da rainha Esther, lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 a versículo 23, que 2 auxiliares, eunucos, oficiais do rei estavam tramando a morte do rei, Assuero, se eu não me engano, né?
E lá na porta, ficava ali andando pela porta ali um certo judeu chamado Mardoqueu. Né? Aí os dois ficando ali entre eles para matar o rei. Aí Mardoqueu foi e falou para a sobrinha dele, né? Mas olha a cabeça das pessoas, você vê, né? É por isso que me faz lembrar aquele ditado popular que diz que parede tem ouvido, né? Eles nunca imaginavam que Mardoqueu, aquele judeu jogado lá na porta do palácio, seria tio da rainha. Da rainha. Que era Esther. Pois é, aí ele pega e manda falar pra Esther, né? Manda falar pra Esther. Aí Esther fala pro rei, o rei manda fiscalizar e descobre. Aí manda executar os dois. E olha a questão, né? Questão de você também esperar o tempo, né? Mardoqueu, ele não foi honrado na época. Nada. Ele avisou dessa trama. Salvou a vida do rei. Salvou a vida do rei, mas ele não foi reconhecido nem valorizado por isso. Nem foi também atrás, né? Nem outra questão não foi atrás. Não, deixou o tempo crescer, né? A questão do tempo é que eu quero entrar aqui. Lá na frente nós vamos ver se ele foi recompensado em cima disso, né? Foi, pastor? Foi recompensado. Quer dizer, tava acontecendo o quê? Ele tinha um inimigo, né? Tinha um inimigo lá, Naamã, né? Ramã, né? Que na época os judeus, eles tinham lá a sua crença que não podia dobrar diante de qualquer pessoa, a não ser Deus. E aí esse Ramã, né? Sim. Todo mundo batia continência para ele, certo. Menos Mardoqueu. E aí com aquilo ele ficou, como se diz, né? Era um homem invejoso, né? Subia crescendo nas costas dos outros. E aí com aquilo ele fez uma trama para matar Mardoqueu. Sim. Né? Fez lá uma carta e tal. E depois preparou uma certa coisa para enforcar também, né? Aí ele pegou, né? Fez essa carta aí para matar todos os judeus, né? Aí parece que o rei não conseguiu dormir à noite, é isso? Aí ele fez também uma forca, né? Que era para enforcar Mardoqueu, né? Aí o que acontece? Aí saiu a carta aí para matar todos os judeus. Aonde tivesse um judeu era para matar. Até hoje é perseguido, né? Até hoje é perseguido. Aí o que acontece? Aí quando... Parece que teve uma noite que o rei não conseguiu dormir, né? O rei não conseguiu dormir. Mas aí antes, o Mardoqueu, ele mandou avisar a Esther, que era sua sobrinha, né? Sim. Filha de criação. Para que ela falasse com o rei. Ela pegou e falou que não podia entrar na presença do rei. Porque ela tinha 30 dias que não podia. Entre 30 dias, se entrasse, ela morria. Então Mardoqueu disse, então quem sabe se Deus levanta outro no teu lugar. Aí ela pegou e mandou as escravas dela e que todo judeu jejuasse 3 dias, né? E aí entraram no jejum e oração. E o que acontece? Já nos dias quase chegando de matar todos os judeus, o rei passou a noite e não dormiu. Deus incomodou ele, né? Passou a noite toda e quando chega de madrugada ele manda trazer as crônicas, né? Traz as crônicas e foi ler. E lá achou que um judeu, né? Tinha salvado ele dos seus inimigos. E ele perguntou se... O que fizeram com ele? O que fizeram com ele? Recompensa deram a ele? Qual foi a recompensa? Não fizeram nada com ele. Aí manda chamar ele, né? Aí na hora parece que diz, rapaz, aí na hora... De manhã, amanhece o dia. Ia entrando Ramã com decreto pro rei assinar, né? Não, já tinha assinado. Então, nesse caso, aí ele entrava lá para falar não sei o quê. Aí pergunta para Ramã, o que o rei pode fazer aquele... Ele quer honrar. Que ele quer honrar, né? Aí foi que o Ramã falou, né? Bota ele num cavalo real, né? No cavalo do rei, né? Veste no manto do rei. Bota o anel no dedo. Bota o anel no dedo e circula com ele. O homem mais importante. Esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Aí ele pensou que era com ele, né, pastor? Era com ele, que iam puxar o cavalo, né? Por isso ele deu essa sugestão, né? Você vê, né? A forca. Quer dizer, a pessoa, ela... fez a forca para ele mesmo se enforcar. Ele deseja o mal para os outros, ele, né? Mesmo caiu na artimanha, né? Aí você observa que aí o rei falou assim, rapaz, eu gostei da ideia, Ramã. Aí acho que Ramã deve ter aberto aquele sorrisão aí, tá? O povo já vai me considerar o substituto do rei, que ele pisava, quem sabe, olha, ele visava...
passar a perna no rei para tomar o trono? Então, montar na égua do rei, olha, roupa real, anel do rei. Ele já estava numa posição elevada que era visto com prestígio pela população da época, né? Agora andar no carro real, nas vestes do rei, pronto. É só mais um passo para derrubar o rei. Matar o rei. Aí o rei vira para ele, gostei. Mandou chamar Naamã. Pois faz isso com Mardoqueu. Mardoqueu, chama ele. Aí, agora ele vai montar com a roupa real e tu vai puxar. Aí ele saiu, teve de sair puxando. E olha o homem que o rei honra. Ele mesmo falando. Olha aí como é que faz. Quando ele chega em casa, a mulher dele disse, pois então agora acabou. Tu vai ser enforcado. E enforcaram ele. Acabou enforcando, né? Desejou mal para a pessoa e acabou caindo por cima dele, né? Então a gente observa, pastor, que tudo dentro do crescimento. Não adianta crescer assim. Não, tem que, de certa forma, seguir as fases, né? Obedecer. Não adianta você, de certa forma, querer acelerar as coisas. Né? Me faz lembrar, observando essa questão do tempo, a respeito de Davi, né? A Bíblia nos diz lá que Davi ainda era jovem quando foi ungido ali por Samuel, né? Está lá em 1 Samuel 17, se eu não me engano, versículo 16. Aí, em que idade ele foi ungido, né? Dá-se a entender que foi na adolescência. Por quê? Porque diz lá em 1 Samuel 17, 33, que ele ainda era moço quando foi levar comida para os seus irmãos. Aí diz lá em Números, capítulo 1, versículo 3, que os que poderiam se apartear, que os que deveriam ser alistados para a guerra seriam a partir dos 20 anos. Então dá-se a entender que Davi tinha menos do que isso. Quer dizer, ainda era, vamos supor, de 19 para baixo, né? Então, vamos supor que ele foi ungido com 17. Com 17 anos, pastor. Ele foi ungido rei, para ser rei. Já estava certo. Você é o rei. Deus que mandou. Deus mandou. É ele que eu quero. Mas Davi não se apressou, não. Olha, eu quero ele. Mas aí a Bíblia nos diz, ó, isso, observando esses parâmetros que eu coloquei aqui, que o homem era levado ao exército aos 20 anos de idade, conforme Números, capítulo 1, versículo 3. E lá em 1 Samuel 17, 33, vai dizer que ele ainda era moço e foi levar comida aos seus irmãos, então dá-se a entender que ele tinha menos de 20 anos. Aí vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, que aos 30 ele assume o reinado e fica 40 anos. Quer dizer, se ele foi ungido com 17 e chegou ao trono aos 30... 13 anos. 13 anos, pastor. Esperando. E uma questão que a gente pode observar é que ele não se precipitou, né? Teve uma situação que Saul, perseguindo ele não tinha feito nada contra Saul, que era o rei da época. Ele já tinha sido ungido rei. Aí é a questão de a gente ter cuidado de a pessoa querer entrar pelos atalhos, né, pastor? Ele entrou numa caverna, né? Saul, e Davi estava lá. Aí parece que um dos companheiros de Davi falou para ele: olha aí, Deus entregou nas tuas mãos. Como é que foi esse negócio? Joabe, né? Foi Joabe ou foi um dos seus auxiliares, né? Acho que foi Joabe, parece. Tá aí na tua mão, Deus entregou. Aí ele cortou, né? Sim. Cortou ali a roupa, o vestido de Saul. Sim. E deixou ele vivo. Disse, não, posso mexer com o ungido do Senhor. E foi embora. Depois lá na frente ele chama, né? Saul e mostra, né? Pedaço da veste que ele tinha cortado. Tá lá em 1 Samuel 24, do 4 ao 11, né? Que... Duas vezes, foi duas vezes. Duas vezes, né? Quer dizer, você saber... Tem essa questão, né, pastor? Você, durante saber a hora certa. A hora, se aguardar a hora certa. Que Salomão diz lá em Eclesiastes, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não adianta ficar agoniar, não, porque se você adiantar, você pode cair. Pode cair. Tem que subir naturalmente. Naturalmente, né, pastor? Você tem capacidade, você vai subindo naturalmente, né? Dedicando você, o crescimento é assim, é natural. Natural. Uma criança, quando nasce, ela não nasce e já no outro dia ela tá com 2 metros de altura, 1 metro, não. Ela vai crescendo naturalmente, né? A fase, né? É um bebê, depois uma criança, depois adolescente, depois um jovem, adulto. Parou. Então, um crescimento natural. Então, tudo que é natural faz bem, né? E firma, né? Permanece e se prolonga, né? Prolonga, tem firmeza.
Sim. Tudo que é natural. Mas quando uma coisa é artificial, ela vai cair. Ela não tem muita segurança, Não né? tem muita segurança, né, pastor? Não tem muita segurança. Então, durante o crescimento, a gente tem que ter cuidado com os atalhos, né? Davi poderia ali matar, tava ali nas mãos dele, né? Podia, se fosse hoje, foi Deus, né? Hoje, Foi Deus! os crentes de hoje diziam, foi Deus que botou na minha mão, matava. E Joabe falou isso, E né? Joabe ainda deu fogo, né? Olha, Deus botou na tua mão, Davi. Mas aí Davi tinha o quê? Um relacionamento com Deus. Viu que não era de Deus aquilo ali. Aí tem a questão que o senhor sempre fala, que tem 3 vozes, né? Que falam no mundo, né? Tem. Quais são essas 3 vozes, pastor? Tem o diabo que Sim, fala. que fala, Tem né? o homem Tem um e homem Deus. E Deus, né? Ali foi Joabe que falou, foi o homem. Foi o homem, né? Né? pastor? Não foi o diabo não, ali foi Joabe. Foi Joabe. Disse, olha aí, Deus colocou na tua mão, mata. Davi, senão essa voz não é de Deus. Davi não fez. Não fez. Então, tem que ter experiência, né? E tem que saber escutar a voz, porque durante o percorrer da nossa vida aqui, seja na questão espiritual, na questão profissional, na questão familiar, né, no crescimento, no desenvolvimento da família, da sua vida profissional, da sua vida espiritual, na instituição religiosa que a pessoa faz parte, vão aparecer propostas, bem como vão aparecer algumas vozes dizendo, não, Deus falou isso aqui. E muitas vezes, se a pessoa não tiver a intimidade com Deus, saber interpretar, ela acaba tentando entrar pelo atalho, né? E acaba se esborrachando lá na frente. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Quer dizer, Davi já tinha sido ungido rei, mas esperou o momento certo de Deus. Quer dizer, não antecipou, e isso trouxe bênção para o decorrer do seu reinado. Porque teve um reinado firme, né? 40 anos, pastor. 40 anos. 40 anos, né? Então... E de vitória, né? De vitória. Porque Saul também teve 40 anos, mas foi turbulência. Toda a vida, né? O governo dele. Tem até uma passagem bíblica, se eu não me engano, acho que é Deuteronômio 28, versículo 6, que diz que bem-aventurado serás ao entrares, né? E bem-aventurado serás ao sair. Se não me engano, é Deuteronômio 28, versículo 6. Saul foi bem-aventurado ao entrar. Mas ao sair... Saiu morto do trono. Ele mesmo dando cabo da vida. Já Davi entrou bem também. Entrou bem. E saiu bem. Porque deixou o sucessor da própria família. Então, e morreu na cama lá, velhinho. E o seu sucessor foi alguém do seu sangue. Deu continuidade ao legado de Davi, e foi muito mais elevado em alguns aspectos, não na questão das guerras, porque o reinado de Salomão não teve guerras, né? Foi um reinado de paz. Mas se sobrepujou em muito, em sabedoria, em riqueza, em glórias. Porque Deus se agradou tanto de Davi e do governo dele, que Deus escolheu Salomão. Escolheu Salomão, Foi, né? Deus que escolheu, né? Ele tinha muito filho, mas Deus disse que quem ia substituir ele era Salomão. Salomão, sim, pastor. Então, a gente observa, vendo a questão de Saul, né, que ele deu cabo da própria vida, aí observando a questão dos atalhos, né, a pessoa querer puxar saco, né, e crescer rapidamente. Me faz lembrar lá de 1 Samuel, capítulo 1, que Davi estava vindo de uma batalha junto com os filisteus, e Saul estava tendo uma peleja, não, Davi parece que vinha de uma batalha com os amalequitas, se não me engano, e Israel estava em outra peleja. Aí chega lá perante Davi um amalequita, né, pastor? Contando a história aqui, como é que ele tinha matado Saul, né? Querendo fazer a médiazinha, puxar saco. Chegou lá mentindo. A mentira tem perna curta, que nem o povo diz, né? A mentira tem perna curta, né? Chegou lá dizendo com a coroa, né? Sim, com a coroa de Saul, né? De Saul, que disse que, olha, rei, o teu inimigo, né, que ele falou que tinha matado, né? E aí foi diferente, que lá em 1 Samuel 31, 4, versículo 5, diz que Saul se jogou sobre a espada, né? Sim. Aí ele chegou falando para Davi, né? Sim. Aí achando que Davi ia dar uma posição alta para ele, né? Porque ele tinha matado o inimigo de Davi, né? Que era o rei, perseguia Davi. O rei perseguia Davi, então todo mundo via assim, todo mundo já ouvia falar que Deus tinha escolhido Davi. Todo mundo já sabia, né? Aí todo mundo sabia também que Saul perseguia Davi. Aí ele vinha e achou a coroa e Saul morto. Aí ele olha a interpretação errada da pessoa, né? Ele fez rapaz, Davi já foi ungido rei.
É. E Saul tá querendo matar Davi para ele não assumir o trono. Vou dizer que eu matei Saul. Davi pegou uma espada e atravessou ele, né? Quem é tu para matar o ungido do Senhor? Matou ele. Perdeu a vida de graça pro cara. Mentira. Puxa saco. Puxa saco e mentiroso. Mentiroso. Não adianta, né? Aí também, quando se trata das coisas espirituais, o crescimento espiritual, a gente observa que lá em 2 Pedro 3,18, né? Sim. Lá diz, crescer na graça e no conhecimento, né? Conhecimento. Então, quando você conhece esse versículo, o que é que você vê ali o crescimento? Sim, pastor. Como é que se cresce espiritualmente? Sim, pastor. Mudando já, passando para a parte espiritual. Certo. A gente cresce espiritualmente. Porque eu observo que um pássaro, ele tem 2 asas, né? Certo. Então, ele só consegue voar se ele tiver as 2 asas. Só com uma não voa, não? Não vai não sai do lugar. Pastor. As 2 asas. Tem que ter as 2? 2 asas. Certo. Então, como é que você vai crescer espiritualmente se você não orar e se você não estudar a palavra de Deus? As 2 asas. As 2 asas. A oração e a leitura. Por isso que diz, crescer na graça. Que é a oração. É a oração e o conhecimento, que é a palavra de Deus. A leitura da palavra. Aí você vê também, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 3. A Bíblia diz lá que os gregos, a igreja naquela época começou a crescer. Certo. E estava tendo um crescimento muito grande na igreja. Aí diz lá que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Sim. Dizendo assim, que eles não cuidavam das viúvas nos seus ministérios. Estavam abandonando. Cresceu muito a igreja e não estava dando conta. Aí eles murmuraram lá, os gregos, contra os hebreus. Aí o que acontece? Os discípulos, após ficaram sabendo, juntaram lá os 12 e disseram, não, vamos fazer aqui uma reunião. Fizeram uma reunião e disseram, olha, escolhe aí 7 homens de boa reputação. Olha a qualidade aí do obreiro. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e que tenha conhecimento, reputação, conhecimento e cheio do Espírito Santo. E vocês vão consagrar eles para tomar conta aí da mesa. Mas nós não podemos deixar a oração e o ministério da palavra. Aí, a asa. As 2 asas aí, ó. Do mesmo jeito, né? Quer dizer, a oração e a ministração da palavra, que é a palavra de Deus. Então, se qualquer pessoa realmente, qualquer um de nós quiser crescer espiritualmente, tem que estar nesses 2 ministérios. É a oração e a leitura da Bíblia. Muitas vezes a pessoa, eu quero pregar, mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai pregar? Pode orar dia e noite, não prega nada. Porque não tem conhecimento bíblico, não estudou a Bíblia, então você aí lê, tem conhecimento, mas não ora. Tem graça. Não tem graça. É seco, é um sino, né? Batendo, né? Aí não adianta, então tem que ter equilíbrio, né? Crescer na graça, na oração e no conhecimento. Aí nesse... O crescimento espiritual vai por esses 2 lados. Aí agora eu vi uma certa vez uma certa pessoa falando que quando a pessoa está ministrando é igual espada, né? Comprida, né? E chato, né? E chato. É porque a pessoa tem muito conhecimento, mas não tem oração. Não tem graça, né? Tem graça. Você vê uma pessoa pregando com muita graça e ora muito. É homem de oração. Né? E quando ele vai para a Bíblia, que ele tem conhecimento, aí completa. É que nem um pássaro, né? Ele vai voar só se as 2 asas estiver boa. Aí eu me lembro, quando era menino, ia passarinhar naquele tempo, os meninos tiravam pedra nos passarinhos. Quando quebrava uma asa, acabou. Aí o passarinho ficava só andando. Ei, rapaz, ele só com a asazinha, a outra quebrada. Aí o menino matava os passarinhos, que quebrava a asa, não sai do chão. Não voa de jeito nenhum. Interessante essa comparação que o pastor fez, né? Não voa não. Você pega uma águia, ela voa que some no espaço. As 2 asas, né?
Diz que a águia tem, parece que 2 metros de asa, né? Abrindo as duas, né? As duas, né? E ela voa muito alto. Mas se quebrar uma asa, acabou. Ela não sai do chão. Fica no chão. Né? Então quem faz voar é as 2 asas. Então, na vida espiritual também nós precisamos da oração e do estudo da Bíblia. Para poder ter um crescimento muito grande espiritualmente. O profeta Osés vai dizer lá em Osés 6, versículo 3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva será a olha que rega a terra. Então, o conhecimento de Deus é algo contínuo. A gente nunca conhece Deus na sua totalidade, né, pastor? Mas a cada dia que nós lemos a palavra, a gente descobre algo novo de Deus. Mesmo lendo o mesmo versículo, em dias diferentes, a gente tem uma interpretação diferente. Cada vez que tu vai ler, é uma visão diferente. Uma visão diferente, porque a palavra ela se renova, né? Ela é nova a cada manhã, né? Você vê que a pessoa lê um versículo aqui, na igreja à noite, tiver 2 pregadores, ele lê um versículo, cada um vai pregar diferente. Prega diferente. Deus vai dar uma mensagem diferente. Do mesmo versículo. O mesmo versículo. Então, sem falar que a Bíblia, ela é alimento, né? Tem um ditado popular que diz que saco vazio não segura em pé. Então, na mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo natural, existe a necessidade de alimentar o corpo espiritual, que é com a palavra, não é isso, pastor? Jesus, certa vez lá em Mateus 4, versículo 1, vai dizer que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá nas investidas do diabo, em uma delas, ele fala, olha, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz lá no capítulo 4, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é necessário essa leitura, essa meditação, essa busca do conhecimento de Deus, bem como da oração, né, pastor? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, né? Mas se orar sem cessar, pastor, tem que ficar o dia todo de joelhos? Não. Orar sem cessar é você ter uma vida de oração. Você está no trabalho, mas está ligado em Deus, né? É uma vida de oração. Você não vai orar hoje e passar uma semana sem orar. Por isso que orar sem cessar. Todo dia você tem um período de oração. Tem que reservar um tempo, né? Todo dia, como alimento. Você almoça e janta, né? Então a oração também é um alimento. Quase que tem um profeta que ele orava quantas vezes ao dia? Né? Você vê que Davi escreveu lá no Salmo 55, e no versículo 16, 17, ele disse assim, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me ouvirá, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha aí, 3 vezes por dia, Davi está dizendo, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Então Daniel também orava 3 vezes por dia. Daniel seguiu essa recomendação de Davi. 3 vezes por dia, né, que eles oravam. Então, quer dizer, você vê que Pedro e João iam para o templo 3 horas da tarde. Quer dizer, à tarde, olha aí como a Bíblia eles iam para a oração no templo, era às 3 horas. Quando eles oraram por aquele coxo, né? Ressuscitou. Jesus, geralmente, ele não amanhecia o dia em casa. Ele ia orar. Quando era a noite inteira, a Bíblia diz que ele ia já de madrugada orar, né? E orava também meio-dia, orava à noite. Então, é como um alimento. Você toma café, almoça e janta. Então, se a gente entrar por esse caminho aí, a gente se dá muito bem. Não toma café de manhã? Ora. Não almoça? Ora. Não vai jantar? Ora. Mas não é aquela oração de reza, não. Ô, Senhor, obrigado pelo alimento. Pronto, acabou. Não, isso é reza. Uma vez eu falei isso na Jerusalém. O pai do Daniel me chamou. Não, eu concordo com isso. Isso aí não é negócio de reza. É reza, irmão. Oração, Jesus disse que o mínimo é 1 hora. Os apóstolos estavam lá dormindo, Jesus chamou para orar, eles estavam dormindo, falei para ele. E aí Jesus, você não quer ficar nem 1 hora sequer orando comigo? 1 hora. Jesus já botou lá o mínimo, né? O mínimo, Jesus, você não quer nem 1 hora orar comigo, quer dizer, é de 1 hora para frente. Aí é oração, agora mesmo disso é reza. O nível de Jesus botou, pastor, 1 hora. É a sabedoria do pastor. Jesus já botou lá o mínimo. É de 1 hora, né? É oração. Menos disso é reza, né? Menos disso é reza.
Porque o homem queira ou não queira, tudo nesse mundo material tem influência espiritual, né? Tem. E a oração é um instrumento maravilhoso para abrir porta e destravar situações, né, pastor? É. A oração é. E as pessoas não querem orar. Por que será, pastor, que não quer orar? A oração, ela é uma coisa tão importante que tem muita gente trabalhando para você não orar. Sim, pastor, mas como é que é isso? Hein? Tem muita gente trabalhando para você não orar, porque sabe que a vitória está na oração. Tá na oração. Aí o que acontece? Pouca gente ora. Pouca gente ora como tem que ser, como deve orar, né? Não tem mais tempo. O sistema do mundo não deixa a pessoa orar. Se é um pastor, se é um crente, é tanto cargo, é tanta encontro, é tanta coisa. E quanto mais ele é grande, mais ele não tem tempo de orar. Fica tão atarefado. Atarefado é tanta tarefa que ele não dá tempo mais de orar. Ele vai se perdendo, vai se acabando. Entendeu? E o diabo também não quer que ele ore. Né? O sistema do mundo, o diabo não quer que ele ore. Né? A preguiça também não deixa a pessoa orar. Começa a orar, abre a boca, vai dormir. Por quê? É tão importante orar que ninguém quer orar. Se fosse uma coisa, e a oração, ela é difícil, porque se fosse tão fácil, todo mundo orava. Todo mundo orava. Não é fácil orar, não. Não é fácil. Mas o resultado é bom. O resultado é bom. O bom é o resultado, né? Agora não é fácil orar mesmo, não. Aí volta lá para isso que nós falamos lá, que no crescimento tem a questão do esforço, né? Tem que ter esforço. E a oração você tem que se esforçar. É um esforço, né? Tem que ter dedicação. Aí eu me lembro está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, 38 em diante, diz que Jesus andando a caminho entrou numa aldeia. Ele entrou numa aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, recebeu Jesus em casa. Recebeu Jesus e foi trabalhar. Mas diz que ela tinha uma irmã chamada Maria. Ela foi para os pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aí fui adorar lá. E aí Marta lá, tarefada e tudo, chegou: Senhor, não te importa que mandes que a Maria, minha irmã, me ajude aos fazeres? Olha o que Jesus disse para ela: Marta, Marta, por que estás tão angustiada e afadigada? Olha aí, com tanta coisa, uma só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte. Melhor parte. Quer dizer, a Marta, ela estava ali, eu entendo ela estava querendo fazer as coisas para agradar Jesus. Mas era coisa humana. Fazer a comida, ajeitar ali, limpar a casa. E largou Jesus para lá. Não, meu, você não pode deixar Jesus. Não, a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino. Ela não recebeu Jesus? Ela não ficou ali perto? Não, recebeu e deixou para lá. Em segundo lugar, segundo plano, a Marta, ela não foi ruim, não. A intenção dela era boa. A intenção era boa, né? Não era ruim, não. A intenção de Marta era boa. Ela queria dar uma coisa boa para Jesus, talvez, né? A comida. Não, cuidar aqui das coisas para dar comida para Jesus e para os apóstolos, né? Jesus andava com os apóstolos. Mas Maria não ligou para nada daquilo lá. Maria foi lá para os pés de Jesus. Aproveitou os momentos. Aproveitou que Jesus estava lá e ficou lá ouvindo a palavra de Deus. Né? E Jesus chegou e declarou para Marta: Marta, Marta, por que estás tão ansiosa e afadigada com tanta coisa? Uma só é necessária, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor. Você vê que a palavra de Deus, ela fica assim, né, quase escondida, a gente quase não entende. Se não observar, uma só é necessária, mas não falou o que era. Aí você, lendo o texto, é que você vai ver. Vai ver, né, pastor? Né, que ela ficou aos pés de Jesus ouvindo a palavra de Deus. É a melhor parte. Então, pastor, é interessante que o senhor colocou aí, porque muitas vezes a gente fica tão atarefado, angustiado em fazer as coisas para Deus, mas o que Deus muitas vezes quer é que a gente faça um tempo com Ele, né? Passe um tempo aqui comigo. Não quer não.
Jesus quer ter a pessoa ali com ele, a presença ali, você adorando, como Marta estava fazendo ali. Maria fazendo ali. Maria adorando ele. Ali. Nem importou com o que ia acontecer depois, né? Se tinha comida pronta, se não tinha. A importância de valorizar a presença dele. Ela teve. Interessante, pastor, isso é muito profundo, viu? Porque a gente acaba se atarefando com tanta coisa. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que fazer, então não tem tempo de orar, ficar com ele. De ficar com ele, né? Olha aí, né? Desse jeito. Então nós temos que tirar um tempo para ficar com Jesus. Orar. Eu já vi muita história, muita gente contando, eu olhei muito também. E já vi uma história do cabo que disse que foi lá e botou uma cadeira, né? Chamou de Jesus para sentar. E ele conversou com ele, né? Aí falando nisso, quando é ali o quarto da oração, eu consagrei um quarto ali no quintal, o quarto da oração. E aí ontem à noite eu estava orando, aí eu peguei a cadeira, né? Tava a Bíblia em cima da cadeira e o celular. Eu tirei a Bíblia, tirei o celular, botei no chão. E convidei o Espírito Santo para sentar. Rapaz, tu acredita que na mesma hora eu sentia como que tinha uma pessoa chegando ali. Olha aí. Eu tive essa experiência que o cara contou, né? Isso ontem, né? Ontem à noite, eu nunca tinha feito isso. Olha aí. Daqui a pouco eu vou falar bem que isso é verdade. Sentiu, né, pastor? Rapaz, eu senti que parece que estava chegando uma pessoa ali perto. Olha, pastor. Né? Só que eu não ouvi voz, não ouvi nada, mas eu senti que... Aquela presença agradável. Aí ali o negócio foi gostoso. Olha aí. Aí foi logo desapareceu também, né? Mas... é verdade, Jesus quer que você fique perto dele ali. Porque tem tudo. Tem tudo ele. Não vai fazer o que para agradar, a não ser adorar ele? Adorar ele. O resto das outras coisas é... tem que construir igreja grande. Que construir um prédio, tem que trabalhar dia e noite. E ora, não. Tá orando. Estuda, gosta da Bíblia. Também não, quero trabalhar, mostrar para os homens. Que vai ser palha, né? No dia lá vai ser palha, vai ser femo, né? Vai queimar. Porque trabalhou para mostrar para as pessoas, né? Cresceu assim, né? Tudo a gente temos que fazer para a glória de Deus, né? É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, nós temos que colocar Deus, Cristo acima de tudo. E em primeiro lugar, né? Também diz lá Paulo em Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor e não para homens. Então, que você reflita acerca dessas palavras, dessa mensagem que nós conversamos aqui a respeito de crescimento, e entramos em outras áreas aí, mas foi uma conversa boa, né, pastor? Agradável, né? Essa experiência maravilhosa que o pastor nos trouxe aqui ontem à noite, né, pastor? Ontem à noite. Espírito Santo, olha aí que bênção, né? E você e eu podemos também. Pode fazer essa experiência de coração que vai sentir também. Sentir a presença de Deus, algo bom, né, pastor? Agradável. Você chama ele para sentar ali. Olha aí. De coração, pois você vê. Ele se revela, ele se manifesta, ele quer se manifestar a cada um de nós. Então, cabe a cada um de nós buscarmos, estarmos na sua presença. Então, Deus te abençoe. Vamos aqui encerrar mais esse podcast, convidando desde já a nos acompanhar no nosso canal Renovo da Alma. Aí você se inscreve, ativa o sininho, curte, dá aquele like, comenta, compartilha e visite nosso canal. São mais de 11 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, palavra de oração, podcasts aí, com as mais diversas experiências. Vai lá, confira, seja abençoado. Pastor, encerre com oração. Desde já quero agradecer a presença do pastor mais uma vez, pela sua disponibilidade. E pode encerrar com oração, pastor. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que teu Espírito, Senhor, nos conduziu nesta tarde, para que nós possamos aqui, Senhor, falar da tua grandeza, do teu amor, da tua bondade. Pai, nós queremos neste momento, Pai, agradecer a todas as pessoas que vão acessar esse vídeo, que vão assistir, Pai, esse trabalho, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai, que ligar para assistir esse canal. Abençoa também o Renovo da Alma, abençoa o Marco, a Jaque, todos nós, todos que vêm aqui, Pai, falar do teu amor, da tua grandeza, que o Senhor estenda as mãos e dê graça e sabedoria. Por isso oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Caso queira oração, peça aí nos comentários. Se quiser comprar o livro, diga aí, eu quero comprar. Deus te abençoe. Você é uma bênção. Jesus está voltando. Prepara-te. Até a próxima. Querendo Deus.